Bom dia, boa tarde, boa noite, seus lindos. Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John. Bem-vindo ao canal e hoje nós tentaremos sobreviver ao ataque de animais, tanto selvagens quanto domésticos, certo? Se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho para, se você gostar do conteúdo, sempre receber a notificação assim que eu postar um vídeo. São todas as quintas e domingos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo aí. Bom, primeiro, só para explicar mais ou menos o que vai ser, existem diversas listas, diversos números que demonstram a agressividade e a mortalidade de animais, tanto domésticos quanto selvagens. Eu peguei aqui e vou citar para vocês um top 5 animais que mais causam problemas, ah, entre aspas, né, mais causam problemas aos seres humanos, certo? Antes, só para dar uma lembrada, eles não estão no top 5, mas é só para dar uma ênfase para esses dois, é que tubarões e felinos, tem muitas listas que colocam eles como um top 2 3 de morte de seres humanos, mas tubarões, por exemplo, quando eles mordem um ser humano, eles mordem o ser humano principalmente porque eles confundem bastante com foca, porque as focas são um dos alimentos principais dos tubarões. Então quero que você imagine você vendo de baixo alguém com uma prancha aí batendo os braços nadando, parece muito uma foca. Então quando o tubarão ele morde e ele nota que o gosto, a textura não tem nada a ver com a foca, ele larga. Então geralmente a mortalidade de um ataque de tubarão ela não é tão alta por conta desse motivo, porque quando ele vê que não é um dos seus alimentos principais, não é algo que ele está habituado, ele larga. Não quer dizer que isso possibilite você de sair vivo, ainda assim tem uma certa mortalidade, mas ali você pode sair vivo ali com menos uma perna ou um braço, pelo menos você vai estar vivo. E felinos como leão, tigre, é um tanto quanto raro de certo ponto ser atacado por esses animais porque eles são bem específicos em suas localizações, né? Não é como um tubarão, por exemplo, que tem diversos locais. E as chances de você diminuir um ataque de um felino é ficar de frente para ele. Você tem que manter o contato visual a todo momento, porque um felino, quando ele vê que ele está sendo visto, ou seja, ele perdeu o ataque surpresa, digamos assim, a chance dele te atacar diminui muito. Então você tem que ficar de frente e você não pode perder o contato visual em nenhum momento com eles para que eles não tomem a iniciativa, tá? Então, era só para tirar o contexto desses dois, porque se vocês procurarem, eles vão estar no top dessas listas, mas de certo ponto, por conta do tubarão, pelo fator que eu expliquei, e dos felinos serem, de certo ponto, um tanto quanto locais específicos onde eles vivem, eles não têm uma certa quantidade de mortes, certo? Mas claro que são mortais para um caramba. Bom, antes de tudo, eu vou começar do top 5. O quinto são os elefantes. Os elefantes eles matam cerca de em torno de 500 indianos aí todo ano. E basicamente o conflito que o elefante, né, suas manadas têm com os seres humanos é as mudanças no seu habitat natural. Então, por exemplo, ah, os elefantes, eles além de perderem o seu habitat, eles acabam invadindo aldeias, pequenas cidades, por conta dessas aldeias também elas plantarem, né, seus principais alimentos. Então isso acaba gerando esse impasse, fazendo com que os humanos matem os elefantes matem as pessoas. Então os elefantes eles são herbívoros. Para ter todas as suas necessidades metabólicas suprimidas, eles precisam ingerir muitos quilos de alimento todos os dias. Inclusive, eles bebem em torno de 50 litros d'água por dia, tá? Os elefantes eles são muito grandes, né? Atualmente aí, por exemplo, o elefante da savana ele é o maior. Ele chega até em torno aí de uns 5 metros de altura, podendo atingir até umas 7 toneladas.
E esses animais, eles vivem em grupos complexos e são liderados por fêmeas. Então sempre tem a fêmea mais velha, né, que aí vira uma sociedade matriarcal, que ela comanda o grupo. E nesses grupos são geralmente presentes as fêmeas e seus filhotes. Os machos adultos, eles podem ser observados em grupos pequenos ou sozinhos. Machos nesses grupos maiores, né, eles são mais filhotes ou adolescentes. Um fato curioso é que a gestação dos elefantes é a mais longa entre os animais, apresentando aí 22 meses. Os filhotes, logo após nascido, eles pesam em torno de 100 quilos. E a vida útil não, né? Os elefantes, eles têm uma média de vida de 60, 70 anos, pode variar com a espécie, certo? E aí você pensa, como você vai lidar com o ataque de um animal que tem pelo menos 3 vezes a sua altura e ele tem uma diferença absurda de massa? Os elefantes, eles são muito inteligentes, tá? Eles são, na verdade, inteligentes o suficiente para entender a sua linguagem corporal e identificar se você vai ser, digamos que, um problema para ele ou não. Então, não tem como você sair na trocação, né, no soco com um elefante. Então, o único jeito de você sair vivo é você se manter calmo. É importante você não fazer movimentos bruscos. Ainda mais quando tem filhotes na manada, os elefantes eles acabam se tornando mais ariscos ainda. E quando, e se for o caso de um tentar te atacar, você tem que achar algo que crie uma certa cobertura, né? Uma barreira entre você e o elefante. E você tem que se manter calmo. Achando a barreira como uma pedra, uma árvore grande ou algo do tipo, ele não vai conseguir te atacar, pelo menos não gerando grandes ferimentos. E você se mantendo calmo vai fazer com que ele entenda que você não oferece nenhum risco para ele. Então ele vai embora. É a única chance, é a única coisa que você tem para fazer. Como o tamanho dele é muito maior do que o seu e a massa também, não tem o que fazer com ele, né? E o próximo da lista também é um que é bem difícil de acabar sobrevivendo. O quarto dessa lista são os hipopótamos. O hipopótamo, ele é um mamífero encontrado em várias regiões da África, inclusive o elefante é também da África e da Ásia. E os hipopótamos eles podem ser observados em rios, nas regiões aí de savanas, possuindo um hábito semiaquático. Por que semiaquático? Os hipopótamos eles não têm muito pelos e a pele deles é muito sensível ao calor, então eles se mantêm submersos boa parte do dia para que a sua pele não apresente nenhuma rachadura, nenhum problema maior. Então durante a noite eles saem dos rios para se alimentar. E o problema em si dos hipopótamos é que eles são muito territorialistas. E aí que está o ponto-chave. O hipopótamo ele não é igual ao elefante, que ele vai ver você, vai entender se você gera um risco para ele ou não. O hipopótamo ele vai te atacar, independente do que você for. Se é um hipopótamo estranho, um animal estranho, qualquer coisa estranha que adentre no território dele, ele vai te atacar. As pessoas que mais sofrem, né, que são mais afetadas, são as populações ribeirinhas, que como elas utilizam canoas para navegar no ambiente desses animais, há relatos aí de que pessoas já tiveram até seus barcos, né, suas canoas viradas por conta de hipopótamos. E a alimentação deles baseia-se na ingestão de vegetais, eles são herbívoros, porém, se eles estão com problemas de alimentação, né, que eles não têm muita alimentação, eles podem sim vir comer outros animais e até outros hipopótamos. Então, não é ele ser herbívoro que vai fazer quando a gente dê uma dentada. E um hipopótamo, ele tem um canino gigante. E a velocidade dele média é de 30 a 40 km por hora. Rapaz, aquele bicho pequeno... Pequeno não, ele tem em torno de... Ele chega a 1,30 m, 1,70 m de altura no máximo, assim, de... Não em pé, né? Mas no sistema quadrúpede. E ele corre pra caramba. Pelo tamanho dele, pela musculatura dele, ter as perninhas fininhas e o corpo grande, ele corre. E o único jeito de sobreviver a ele é subir em um lugar alto ou de difícil acesso para ele. Não tem como você correr, assim como o elefante. Você não vai conseguir fugir correndo. O modo de evitar é subir em um lugar alto, uma árvore, uma pedra que tenha uma certa dificuldade para ele subir e esperar até que ele vá embora.
uma hora ele vai embora, não tem outro jeito. Você não consegue correr, você não consegue se defender usando o seu corpo contra ele. É muito difícil, o animal é muito grande, ele pesa também em torno de mais de 1 tonelada. Então é bem provável que você sobreviva a um ataque direto dele, certo? O próximo dessa lista, em terceiro lugar, ficam os crocodilos. Os crocodilos eles podem ser encontrados em algumas partes da Ásia, da África, da Austrália, até do continente americano, principalmente aí nos Estados Unidos. A maioria ela vive em pântanos, lagos e rios, e principalmente nas regiões quentes. Algumas espécies vivem aí em oceanos. E os crocodilos eles comem principalmente peixes, tartarugas, pássaros e animais pequenos e seres que se aproximam aí do seu ambiente, né, do seu habitat aí no rio, né, no lago, onde quer que ele esteja. Os crocodilos, aqui está o ponto, eles têm uma facilidade em ataques pela lateral, ou seja, para você fugir de um ataque direto, você tem que ficar na frente ou atrás dele, nunca na lateral. A virada de um crocodilo ela é muito rápida. Esse é o ponto chave da questão. Então, esse sim é possível fugir correndo. Mas caso esteja na água, por exemplo, você caiu num lago, num rio e você viu que tem crocodilo, eles não estão se dirigindo a você, não se debata porque isso vai chamar a atenção deles, então nade calmamente até o ponto que não tenha nada para que você possa sair. Tente ficar na frente ou na lateral. Na lateral não pode ficar, é na frente ou atrás do crocodilo. E caso você seja pego por ele, o crocodilo tem 2 pontos. O primeiro é que talvez ele te morda e te solte, porque ele só está se sentindo ameaçado. E o segundo é que ele vai te morder e não vai te largar, e vai tentar te puxar para a água, porque aí ele realmente está tentando te matar. Nesse caso, tem alguns pontos que você pode fazer para se defender. O primeiro é atacar os olhos. As principais pessoas que sofreram ataques de jacarés e crocodilos disseram que saíram vivas. Elas disseram que só saíram vivas porque atacaram repetidamente os olhos e a cabeça do animal. Então, golpes na cabeça e nos olhos podem fazer com que ele te solte, certo? E um outro ponto que talvez seja o mais difícil, mas seja um último meio, é que assim, o crocodilo, não sei se vocês já viram um crocodilo de boca aberta, mas ele tem uma membrana atrás da língua que permite que ele fique de boca aberta debaixo d'água e não entre água, certo? Se ele te puxa para baixo d'água, vamos supor que ele mordeu seu braço, né? Você pode colocar a mão ali e puxar aquela membrana. É como se você travasse sua garganta, sabe? Para não entrar água. E você te puxando ali, ele vai começar a engolir água. E ele vai começar a se afogar. Então é bem provável que ele te solte. Então tem esses 3 pontos para você sobreviver. Ataque os olhos, a cabeça e, em último caso, a membrana, para fazer com que ele tenha aí, digamos que um breve, entre aspas, afogamento, tá? Bom, antes de ir para o top 2, só para informar, se você estiver gostando aí do conteúdo, eu peço que se inscreva. Não é nem só em si para me ajudar, mas é mais para, se você estiver gostando, você vai ter acesso aos conteúdos futuros. Lembrando que é toda quinta e domingo, mas aí você recebe a notificação assim que eu soltar e já vê antes de todo mundo. Então, já aproveitando, curte e comente aí se você está gostando, tá bom? Bom, o top 2, ele é um tanto quanto, assim, não difícil, mas ele é bem provável de acontecer, porque são cobras. Inclusive no site do estado do Ceará você encontra algumas dicas de bombeiros sobre como fazer em caso de ataque de cobras, tá? E cobras, elas têm no país inteiro, certo? Então não tem um local específico que, por exemplo, assim como, por exemplo, o elefante, que é na África e na Ásia, a cobra tem em todo o país brasileiro, tem em todo o mundo. Só que o ponto da cobra é você saber se você foi picado por uma cobra venenosa ou não. Se você é picado por uma cobra venenosa, tem um meio de você sobreviver. Se for uma cobra não venenosa, é outro meio. E os principais sintomas de uma picada de uma cobra venenosa é uma dor
que piora muito ao longo do tempo. A ferida ela vai ter um inchaço que vai aumentando e afetando mais áreas ao redor da picada. Vai ter bolhas na pele, você vai sentir náuseas, vômitos, tontura, até desmaiar. Tá? Esses são os principais sintomas de uma picada de uma cobra venenosa. Entretanto, algumas espécies elas não causam nenhum tipo de sintomas. Então, de qualquer maneira, você tem que ir para o hospital. E se você for picado por uma cobra, que você julga ela como venenosa, você não tem que se mexer muito e você tem que se acalmar. O porquê? Você se mexer muito vai fazer com que o sangue circule mais rápido no seu corpo e ficar nervoso, né, fazendo seu coração bater mais rápido, também vai fazer com que o seu sangue se mova mais rápido no corpo. E isso vai, consequentemente, fazer com que a propagação do veneno seja amplificada. Então, fique quieto, não se mexa e tente manter a calma. Lave o local com água e sabão para limpar a ferida e impedir a entrada de mais veneno ou qualquer tipo de micro-organismo. Mantenha-se deitado e o mais calmo possível. E você tem que se manter hidratado, dando pequenos goles de água ou para a pessoa que foi picada ou a você mesmo. Não chupe o veneno. Se você tiver uma ferida na boca, o veneno vai passar para você e aí vai ser duas pessoas ferradas, né? Vai ser você que está chupando o veneno e a pessoa que foi picada. Então, não amarre o local que foi picado, ele vai necrosar. A maior chance de viver é deixando o veneno ele se espalhar pelo corpo inteiro. Se não for uma quantidade grande de veneno, não vai ter basicamente efeito nenhum, né? Efeito negativo. Tem que deixar ele circular normalmente, certo? A cobra coral, que é uma das mais venenosas, ela pode causar quase que instantâneo uma parada, né, uma insuficiência respiratória, mas as cobras corais, as verdadeiras, elas são pacíficas. Então, só um informativo para vocês, elas geralmente não atacam, só em último caso quando se sentem realmente aí ameaçadas. E o outro ponto é caso você seja atacado por uma cobra que não é venenosa, e aí nós entramos no quesito de ser uma jiboia ou uma sucuri, que são cobras que elas vão te morder, lógico, mas elas vão mais querer te matar por estrangulamento. Então elas vão te morder, mas elas vão tentar te sufocar. Essas cobras, a força bruta delas é muito grande e você vai ficar cansado antes delas. Então você pode tentar segurar a cabeça dela para tirar, mas ela já vai estar se enrolando no seu corpo. E estender essa luta com a cobra, né, como a sucuri ou uma jiboia, pode fazer com que você perca justamente pelo cansaço. Então, um dos únicos modos, se não o único modo, é você enfiar algo no olho dela. Por quê? O cérebro fica logo atrás do olho. Então, você enfiar um graveto, seu próprio dedo, porque uma sucuri, uma jiboia tende a ser grande, então, dependendo do tamanho do seu dedo, dá para enfiar no olho dela. Então, é um dos únicos meios de você fazer isso e não enrolar muito, porque se estendendo essa luta, você vai perder. A cobra é muito mais forte do que você. E no top 1, sem mais delongas, quem que fica? Fica os cachorros. Os cachorros, eles atacam, pelo menos no Brasil, mais de 150 mil pessoas por ano. E por que o cachorro? Porque, gente, pensa comigo. A cobra tem uma certa facilidade de você encontrar na rua ou em qualquer lugar que você vá. Um crocodilo, putz, bem difícil, né? Um hipopótamo, porra, a não ser que você esteja andando no meio da savana na África, você não vai encontrar um hipopótamo. E um elefante menos ainda. Então, um cachorro, você pode sair na rua, ver um caramelo safado e morde você. Entendeu? Então, muitas raças de cachorro, elas surgiram não por seleção natural, mas elas foram de cruzamentos seletivos, cujo objetivo sempre foi gerar cães aptos para determinadas funções, como cão de guarda, caça, pastoreio ou até cães, digamos que residenciais, né? Cães domésticos. Então isso explica porque algumas raças elas tendem a ser mais ariscas e mais agressivas em comparação a outras, mas isso não quer dizer, uma ênfase nisso é que isso não quer dizer que um cachorro é violento, tá? Como um pitbull, como um rottweiler, um pastor alemão, um doberman, isso não tem nada a ver com a raça do cachorro, tá? Isso vai da criação do animal. Então se você cria qualquer cachorro
com uma certa violência, um maltrato, gerando uma dor e sofrimento para o animal, ele acaba ficando arisco, assim como um ser humano. Se o ser humano ele passa de, por certos acontecimentos na vida, ele fica mais arisco. Não que ele vai morder outra pessoa, né? Mas ele vai ficar mais fechado, retraído, ele vai ficar aquela pessoa que se defende a todo ponto, a qualquer sinal de agressividade, seja psicológica ou física. Então você tem que ficar atento aos sinais do ataque de um cachorro, que é como um rosnado, inquietação, até mesmo ele mostrar os dentes. E você não pode correr nem fazer movimentos bruscos. Eu sei que é difícil você não fazer isso, mas se você vê que o cachorro está rosnando, ele está parado, talvez incitando um ataque, não faça movimento brusco nem corra. Por quê? Porque isso é o comportamento natural de uma presa. E fazendo isso você vai ativar o instinto de caça do cão. E é aí que ele vai ter... Se ele tivesse alguma dúvida ali, se ele atacava você ou não, você vai cessar a dúvida dele ali na hora. E ele vai te atacar. Então, evite também o contato visual. Os cachorros eles podem se sentir desafiados aí por conta do contato visual. E aí o doguinho vai partir para cima, tá? E caso você seja atacado, você tem que proteger a sua cabeça, pescoço e barriga, que são os principais pontos cruciais para que se ele morder atinja locais que talvez não, né, que seja irreversível. Então são os principais pontos que você vai se machucar muito e você tem que se defender. Caso você seja atacado, alguns dizem que não é para você lutar, que o cachorro, né, o doguinho, ele vai apenas querer te imobilizar, mas eu não concordo muito com isso. Você não sabe o que se passa na mente do animal, o instinto selvagem dele. Então, caso o animal venha te atacar, no caso de um cachorro, como ele, de certo ponto, não necessariamente vai ser mais pesado que você, depende aí da sua altura e peso, você consegue posicionar seu corpo em cima dele e segurar a cabeça dele. Você vai ficar no sentido contrário, né? A sua cabeça vai ficar em sentido o rabo dele e a cabeça dele vai ficar em sentido suas pernas. Você ficando ali segurando, porque ele vai vir te morder desse jeito, é o único jeito que você vai conseguir segurar ele. Você segurando ali, como se estivesse dando um golpe de jiu-jitsu, você vai fazer com que o cachorro não te morda. E a sua força imposta nesse ponto no cachorro vai fazer com que você ganhe nele no quesito de resistência. Então ele vai te cansar e aí depois, se tiver alguém para te ajudar ou algo do tipo, você pode até soltar quando ele já estiver exausto, que ele não vai mais te atacar. No final, você tem que ir para um hospital se você for mordido para tomar as vacinas necessárias, como raiva ou qualquer outra. Então, é de suma importância que vocês entendam, todos nós temos que entender o real motivo do ataque desses animais. Não é porque eles são ariscos, é porque nós invadimos o território deles. Então, se você não invade um território de um elefante, de um hipopótamo, de um crocodilo, de uma cobra e incite uma certa ofensiva contra esses animais, eles não vão te atacar. O cachorro foge um pouco desse parâmetro porque ele foi domesticado e infelizmente tem muitas pessoas que soltam os cachorros, né, abandonam eles na rua. Mas é de suma importância que entenda que o ideal, assim, eu estou passando como sobreviver, o ideal não é causar nenhum mal a esses animais, porque nós é que estamos invadindo o território deles, mas em último caso, só por uma questão de sobrevivência. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like e comente aí. O próximo episódio é no domingo. Comente aí o que você gostaria de ouvir. E, bom, tenha uma ótima tarde, dia, noite, o horário que você estiver escutando, mas em geral um bom final de ano. Falou pra vocês, meus lindos.